Você já parou pra pensar no que acontece por trás da criação do jogo mais esperado de todos os tempos? Quanto milhões de jogadores contam os dias para finalmente colocar as mãos em GTA 6, existe uma realidade completamente diferente acontecendo dentro da Rockstar. Conforme relatos de funcionários do próprio estúdio, essa realidade envolve jornadas de trabalho que podem chegar em torno de 80 horas por semana. Ou seja, em uma escala ali de 5 por 2, a pessoa trabalharia em torno de 16 horas por dia. Bem, para muitos brasileiros, né, aí escala 6 por 1 e tudo mais, isso daí é quase nada. Trabalhando dentro da Rockstar ainda, porra, muitos queriam, mas tudo bem, vamos lá. Às vezes a realidade para eles é diferente, né, óbvio. E também, segundo a relatos de desenvolvedores, isso já estaria no contrato da empresa. Então, assim, não tem muito o que fazer. Se você assinou o contrato, tem a cláusula falando que isso vai acontecer, de fato você tem que tomar um certo cuidado. Nos últimos dias, membros do Sindicato dos Trabalhadores da Rockstar voltaram a denunciar aquilo que a indústria dos games conhece muito bem como chamado crunch. Quem não conhece esse termo crunch é quando os desenvolvedores precisam trabalhar muito além da carga normal durante os meses finais da produção do jogo. Estamos falando aqui provavelmente de noites viradas, finais de semana trabalhando, semanas praticamente inteiras dedicadas ao projeto. E bem, o problema é que, segundo os próprios funcionários da Rockstar North, os estúdios responsáveis por GTA 6, isso deixou de ser uma situação excepcional e acabou se tornando praticamente parte da rotina. Em entrevista, o desenvolvedor que preferiu permanecer anônimo afirmou que a pressão é tão comum que existe uma cláusula específica no contrato dos funcionários relacionada às horas extras. Segundo ele, essa cláusula permite que a empresa solicite regularmente uma quantidade significativa de horas extras durante o desenvolvimento do game. O sindicato afirma que conseguiu orientar diversos funcionários sobre o direito de voltar a ficar protegidos pelas normas tradicionais de jornada de trabalho. Inclusive, a própria Rockstar teria simplificado esse processo após a campanha realizada pelos representantes dos trabalhadores. Mas existe outro ponto que chama bastante atenção. Segundo esse mesmo desenvolvedor, hoje a empresa entende que, pelo fato de pagar pelas horas extras, isso deixaria de se caracterizar como um verdadeiro crunch, né? Como um verdadeiro ali, vamos colocar, escravidão. Vocês entenderam? Ou seja, na prática o trabalho continuaria extremamente intenso, mas a definição teria mudado. E os problemas não param por aí. Além da carga de trabalho, diversos funcionários também criticam a forma como os bônus são distribuídos. Segundo outro desenvolvedor, existe uma enorme falta de transparência. Em alguns anos, os bônus podem ser excelentes. Em outros, pode ser abaixo do esperado. E o pior, muitos relatam que os critérios utilizados para definir esses valores são vagos, inconsistentes, em alguns casos completamente subjetivos. Será que rola aquela puxadinha de saco? Aquela tipo assim, ó, rapaziada, eu já fui CLT uma vez, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que isso rola em empresas, tá bom? Quem puxar mais saco de diretor, de gerente, você sabe como é. Vai ganhar mais um pouquinho, entendeu? De repente, quem fizer o teste de sofá ganha mais ainda lá ele. Mas enfim, vamos continuar aqui o que interessa. Outro tema levantado pelos funcionários é desigualdade salarial. Segundo os relatos, existe uma diferença crescente entre os salários de homens e mulheres dentro da empresa. Olha, rapaziada, eu peguei essas informações, tá? De jornais, de matérias, entre aspas, basicamente do que foi recebido pela notícia. Então, assim, galera, são coisas que até eu fico, pô, será que é mesmo? Mas são relatos de funcionários, então é um pouco preocupante, né? Na parte de trabalho ali. Mas a gente tá falando basicamente do game mais esperado, do game mais, assim, robusto de coisas de inovação, até porque desde sempre, né? Vocês devem estar escutando isso em todo o portal, em todo local falando sobre GTA 6. Todos os GTAs foram inovações, basicamente gerações ficaram jogando, falando sobre durante muito tempo. E o Red Dead, né, que é da empresa Rockstar, trouxe muita inovação, não ficou tão conhecido como GTA. Até eu mesmo, eu nunca joguei Red Dead pra ser franco, mas eu já vi muito sobre, li muito sobre, mas a gente tá falando aqui do GTA, né? E bem, esses problemas salariais, né, acabam trazendo algumas consequências, alguns agravantes ali que a empresa precisa tomar cuidado, certo? Os trabalhadores afirmaram que tentativas anteriores de resolver essas situações acabaram sendo abandonadas. Isso aumentou ainda mais a insatisfação da parte da equipe. Talvez seja justamente aqui que parece o maior contraste dessa história. Enquanto esses relatos vêm à tona, as estimativas indicam que GTA 6 pode gerar algo entre 3 e 4 bilhões de dólares, escutem bem, 3 a 4 bilhões de dólares apenas, tá? Agora tem um adicional, rapaziada, apenas em pré-vendas. Além disso, analistas acreditam que o jogo pode vender entre 40 a 50 milhões de cópias em curto período após o lançamento. Com certeza, por quê? Eu não tenho console. Tá? Eu só tenho um bom PC. Eu vou ficar aguardando essa porra, óbvio que eu vou jogar antes, já tem amigos já que compraram e tudo mais, então assim, já tem garantido ali, ó, lançou, ele baixou, mano, eu já tô tocando a campanha dele lá, assim, vai entender nada, mas eu já vou estar lá, tá me entendendo? Então, assim, eu vou estar esperando isso sair pra PC também. Então, quando sair pra PC, bilhões de pessoas também estarão, então, assim, é aquilo. Se o contrato
Você assinou o contrato com a Rockstar para produzir o jogo e tem uma cláusulazinha lá, olha, você vai receber X valor do que for vendido. Nem que seja 0,01, sacanagem, mas sei lá, 0,2. Mano, a gente tá falando de bilhões e bilhões, galera. Tá me entendendo? Então, enfim, eu não sei ao certo, né? Mas eu aceitaria demais esse contrato. E vale lembrar que a Rockstar já enfrentou críticas semelhantes no passado. Durante o desenvolvimento de Red Dead Redemption 2, ex-funcionários também relataram longos períodos de trabalhos intensos. E como eu disse, né, rapaziada, o Red Dead 2 aí foi algo inovador pra empresa e em si, a questão de games em si também. Trouxe diversas inovações, algo muito intenso de realidade, né? Realismo ali dentro do game. Agora, à véspera do lançamento do GTA 6, essas novas denúncias reacendem o debate que acompanha a indústria dos videogames há muito tempo. E bem, às vezes eu acabo me pegando, pô, será que isso tudo não é só um exposed só pra hypar mais o assunto? Só pra exemplo, tá eu aqui gravando essa merda desse vídeo, tá me entendendo? Aproveita aí, rapaziada, por favor, deixa um likezinho, se inscreva no canal, tá? Eu vou estar trazendo notícias, coisas sobre o GTA 6. Quando lançar também, eu vou estar me filmando lá na casa do meu amigo, apurreando ele, tá? Vou trazer esse conteúdo aqui pro canal. Às vezes eu acho que isso tudo é uma conspiração pra tá, enfim, hypando mais ainda, mas tudo bem. Mas enfim, cabe pensar, né? Será que um dos maiores sucessos da história dos videogames pode ser construído sem depender, né, de horas extras, sem depender de uma jornada mais puxada? Cara, eu acho que qualquer projeto foda demais é complicado, tá me entendendo? A gente tá falando de arte somada com programação, somada com várias outras coisas, cara. É absurdo o trabalho que dá. Então, tipo assim, ou a empresa contrata o dobro da equipe, né, pra ninguém se sobrecarregar, só que aí vai ter muito mais gastos, ou, mano, todo mundo se doa mesmo e muita fé, entendeu? E depois é só sorriso quando só ser feliz, tá ligado? Quando o jogo for lançado, mas é isso. E você, já garantiu o seu GTA? Já pegou essa pré-venda? Tá ansioso? E o que você vai fazer quando o GTA for lançado? Se você comprou, você já vai se dedicar à história? Você vai ficar caçando easter egg no mapa? Porque tem esses também, né? Tem esse que baixa o jogo, caga pra história e fica igual um maluco rolando pela cidade, mas tudo bem. Na maioria das vezes, eu acho que nesse game em si, eu acho que você vai ter que jogar o modo história pra liberar as coisas, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, como eu pedi, pra deixar aquela moral pro criar. É isso, galera. Valeu. Um abraço aqui do seu amigo gamer.